noite a todos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui em mais uma aula do nosso canal dos Investigadores da Bíblia. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha via YouTube, e para os alunos que estão de forma presencial. Bom, hoje é a conclusão do nosso curso sobre o período intertestamentário. Você que tem acompanhado as nossas aulas vai ver que essa é a última aula, aula 6 de 6 aulas sobre o período intertestamentário. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o período herodiano, de como a dinastia dos Herodes ascenderam na Judéia e como foi o governo desses monarcas, que começou com o reinado de Herodes o Grande, em que muitos acontecimentos que estão narrados nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos e nas demais epístolas se passaram. Tá? Então, desde já, não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos e também nos seguir no Instagram. O link está aqui debaixo na descrição do vídeo, onde nós sempre estamos fazendo ali novidades, lives e também sorteios, ok? Então, pessoal, capítulo 6 da apostila, o último capítulo, da nossa apostila, dinastia herodiana. Lembrando para vocês, nós passamos quais foram as nossas fases durante o período intertestamentário. Nós começamos falando sobre nossas fontes históricas, depois estudamos o período persa, grego, macabeu, e aí na aula passada nós falamos sobre a dominação romana. Como é que os romanos controlaram de forma indireta e depois de forma direta a Judéia, tornando ela então uma área de influência e domínio romano. Hoje a gente vai ver como é que a Judéia se torna, além disso, uma província romana, ou seja, um estado desse grande país que é o Império Romano, tá? E de como esses governadores da Judéia, do qual Herodes vai ser o primeiro ali, ele vai se sair, como vai ser essa forma de governo. Então, pessoal, a aula de hoje está inserida ainda dentro do período de dominação romana. A dominação romana não acabou, ela está longe de acabar. O período herodiano está inserido dentro desse contexto de dominação romana, tá bom? Então, já como nós iniciamos, qual é a nossa cronologia? Nossa cronologia é o período romano. O período de dominação romana na Judéia começa no ano 63 a.C., com a conquista de Jerusalém por Pompeu Magno. Nós estudamos isso na aula passada, você pode conferir, tá? E ela vai até o ano 476, sendo que Jerusalém é destruída por definitivo no ano 132 d.C., durante o principado de Adriano. Porém, no ano de 476, o Império Romano do Ocidente ele cai, através dos bárbaros, Alarico põe fogo em Roma, destrói a cidade e ele cai o Império Romano do Ocidente, restando só a parte oriental do Império, tá? Mas vamos lá, estudamos como que os romanos chegaram, qual foi o relacionamento dele com os asmoneus, que eram lá os líderes. Falamos da descendência asmoneia e falamos que Hircano II teve um braço direito de nome Antípater, e esse Antípater deu meio que um golpe em Hircano II, se tornou ali meio que procurador da Judéia. Antípater colocou seus dois filhos, Herodes e Fazael, no comando de algumas áreas, sendo que Fazael deu um golpe Herodes deu um golpe em Fazael, seu irmão, e tomou o controle da região da Judéia, isso apoiado por Marco Antônio, que é um triunviro romano, Roma está passando aí por seu segundo triunvirato, e agora Herodes, como ele é na parte oriental do Império, Marco Antônio ficou responsável pela parte oriental, ele está ali sendo empossado e apoiado por Marco Antônio. Vamos lá. E o que Herodes ele tem que fazer, para ser rei da Judéia? A gente viu que ele teve que derrotar os partas, os partos, na verdade, que estavam invadindo ali a região da Judéia. Herodes ele derrota os partos, conquista todo mundo, se torna rei da Judéia, empossado em Roma pelo imperador Augusto, e elimina seus oponentes em Jerusalém, inclusive a dinastia asmoneia, que eram os reis antes de Herodes. Vamos lembrar que os asmoneus são os descendentes de Macabeu, tá? Então Herodes, que não é judeu, Herodes é um judeu de conversão, assim como o pai de Herodes, Antípater. Ele não é de descendência judia, ele não é judeu de nascimento, ele é um judeu convertido. Ele se senta no trono e a partir de agora a gente tem um edomita, um filho de Esaú, sendo rei dos judeus.
E aí a gente entende, né, porque que no ventre de Raquel, ou era Rebeca, eu sempre confundo as duas nações, Rebeca, né? Duas nações guerreavam, Israel e Edom. E agora a gente chegou num momento que a gente tem um edomita sendo rei dos israelitas. Veja como é que a história nos surpreende, né? E aí a gente tem isso, e é óbvio que os israelitas não ficam nem um pouco contentes com isso. Nenhum judeu ficava satisfeito com Herodes sentado no trono da Judéia. Primeiro que ele não era judeu, ele não respeitava as leis, ele era um tirano, e ele só queria agradar o Império Romano, né? Só queria agradar os César, e a gente vai ver de como ele agradava os César, né? Ele não seguia nada, ele não temia Deus de jeito nenhum, e não era respeitado nem por saduceus, nem por fariseus, nem por nenhum grupo ali na Judéia, tá? Então, se inicia então o que a gente conhece como o período herodiano, que vai do ano 40, Herodes ele se torna rei da Judéia no ano 40 a.C., e vai até o ano 68. Espera aí, Herodes ele reina até 68? Não, os descendentes de Herodes vão até 68. Herodes ele vai morrer no ano 4 a.C., tá? Só que os descendentes de Herodes, a gente vai ter vários Herodes, né? Algumas pessoas até confundem, acham que Herodes era um título que passava, né? Nem Faraó, mas não, Herodes era um nome. Acontece que um dos filhos de Herodes e netos de Herodes levaram o nome do avô ou do pai, e ali foi passando. Isso me fez lembrar da cronologia antes de Cristo e depois de Cristo. Se Herodes o Grande morreu em 4 antes de Cristo, né, e sendo que ele perseguiu o Jesus nascendo, significa que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, vamos dizer assim. Por que é isso? Porque o nosso calendário ele é maluco, né? Nosso calendário ele não é correto, né? As pessoas gostam de discutir isso falando assim, né? A gente está em que ano? 2020, como é que você sabe? Não tem como saber. Para o judeu a gente está no ano 5.700 e alguma coisa. Para nós ocidentais estamos no ano 2020, no calendário gregoriano. O calendário gregoriano vem do Papa Gregório, que no século XII reformou o calendário. Ele adaptou o calendário juliano, que é o calendário dessa época aqui. Qual é o calendário que reina? O calendário juliano. É óbvio que Juliano vem de quem? Júlio quem? César, ditador romano, que reformou o calendário, né? E que já estava morto já no ano 40, né? E não tem como. Quando Cristo nasce, as pessoas não dizem assim, caraca, agora é o ano 0. Por quê? Porque Cristo nasceu, mas quem é Cristo? É que nem aqueles memes que a gente vê no Facebook, tá lá os homens da caverna, que dia é hoje? Hoje é tal de 3.000 antes de Cristo. A pessoa pensa, mas quem é Cristo? Não tem como a gente saber. Alguns estudiosos falam que Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo, baseado no Evangelho de Mateus, e tem uns que falam que ele nasceu no ano 6 depois de Cristo, baseado em uma formação de Lucas 2:1. A gente vai falar sobre ela ainda hoje e tentar conciliar um pouco sobre isso, mas não tem como saber que ano Cristo nasceu e nem morreu também. A gente não sabe. Nosso calendário ele é muito enganoso, tá? E é por isso que não dá certo fazer aquelas previsões das profecias bíblicas de tempo em tempo, metade de um tempo, 1240 dias, 7 anos, 3 anos e meio, baseado no nosso calendário. Primeiro que nosso calendário nem existia na época que esses livros foram escritos, né? E segundo que mesmo se a gente for tentar fazer esse cálculo, sempre vai dar errado. E são aí que nascem o quê? As seitas. As seitas, né? Pode sair heresia também, mas normalmente sai seita. Historicamente, né, as seitas que nós conhecemos, elas surgiram através de tentativas de datar o retorno de Cristo, baseado no que? No nosso calendário, que é uma bagunça, tá? Então vamos lá. Como é a Judéia nessa época? Vamos lá. A Judéia é dividida nessas partes aqui, ó. Nós temos, né, a Galileia, que é muito importante, porque tem cidades muito importantes na Galileia, já nesse período, como Tiberias ainda não, mas vai surgir. Nazaré, né, Hipo, Citópolis, olha que nome, Citópolis. Isso é uma influência grega. Polis, o que é uma polis? Polis é uma cidade do estado grega, né? A gente tem no interior de São Paulo quantas cidades com o nome Polis, né? Isso é uma influência grega. Então olha como a Judéia está influenciada no helenismo, já no nome das cidades.
Por exemplo, ó, a Decápole. O que é Decápole? Deca vem de 10 e poli é cidade. São 10 cidades independentes que haviam nessa região aqui, ó. Temos Samaria, né, que passou por altas e baixas, e temos a região da Judéia aqui embaixo, com a cidade de Belém, Jerusalém em cima, Efraim, e aí Idumeia, que é o reino de Edom, de onde veio Herodes e todo o seu bando, tá? E na Bateia a gente tem Pérea também, que é uma região aqui entre a Galileia e a Judéia. Essa é a região controlada por Herodes o Grande. Ele governa tanto a Idumeia, a Judéia, a Pérea, Samaria e a Galileia. Ele governa tudo isso aqui. E tudo isso aqui a gente vê que era alvo de cobiça, era alvo de interesse. Tanto é que só Herodes o Grande vai governar tudo isso aqui. Depois deles, descendentes deles, vai dividir cada uma partezinha. Mas aí a gente vai ver como é que ficou depois da morte dele. Lembrando que isso aqui faz parte disso aqui. Isso aqui é só um pedacinho disso aqui, que é o Império Romano na época de Cristo. É esse pedacinho aqui, ó. Não dá nem para ver o Mar Morto. Dá para ver o Mar Morto aqui? De tão pequeno que é. Mas esse pedacinho aqui, tão pequeno, tão insignificante, foi o pedacinho que mais causou problema para Roma. Olha a distância, né? Foi o pedacinho que historicamente mais causou problema para o Império Romano, né? E a gente vai ver o porquê. Vamos falar mais sobre esse cara. Vamos desmistificar algumas coisas que a gente aprende sobre ele e reforçar outras coisas que a gente já sabe. Herodes, ele destronou os reis da dinastia Asmoneia, a gente sabe, né? Ele expulsou os asmoneus e sentou no trono ali da Judéia, inclusive matou quem pudesse ali no futuro roubar o trono dele, né? Essa dinastia tinha contado com o apoio dos saduceus. Vamos lembrar quem eram os saduceus? A gente vai falar dos saduceus, fariseus, essênios e zelotes na aula que vem. A aula que vem é a introdução ao Novo Testamento. É uma aula que a gente vai falar de tudo que tem no Novo Testamento antes da gente mergulhar nele, tá? Para a gente conhecer ali a praia que a gente vai mergulhar, o mar. Os saduceus eram o grupo que tinha se aliado aos asmoneus. Aí vamos lá, saduceus aliados dos asmoneus. Chega Herodes, destrona os asmoneus. Os saduceus vai gostar de Herodes? Não vai. Vamos lembrar que os saduceus, a crença deles era o quê? Não acreditavam em uma vida depois dessa. Era essa que importava. Então, se é essa que importa, eu vou tentar viver essa vida da melhor forma possível, porque não tem outra depois dessa. Então, quanto mais influente, poderoso e rico eu ser, melhor. Então, por isso que os saduceus, eles eram dessa classe alta, tá? Herodes era mal visto, então, pelos saduceus. Em contrapartida, pessoal, ele pôde contar com um certo apoio dos fariseus, conduzidos por Hilel. O que acontece? Os fariseus, eles tinham dois mestres na época de Herodes, Hilel e Shammai, tá? Hilel, o grupo de Hilel, eles eram mais chegados a Herodes. O grupo de Shammai não era tanto chegado a Herodes, eram mais perseguidos. Por quê? Porque Hilel era mais moderado no governo, na relação governo de Herodes e lei. Vamos lembrar que os saduceus, eles creem na vida após a morte, né? E eles são o grupo que mais influencia o povo. Então, para Herodes é muito bom ter o apoio dos fariseus, porque os fariseus estão apoiando o povo diretamente. Se os fariseus disserem para o povo que Herodes tem que ser respeitado e obedecido, o povo vai obedecer. Se os fariseus disserem o contrário, o povo vai causar revolta, tá? Mas ainda assim, com esse apoio moderado dos fariseus, Herodes vai ter muita dor de cabeça com o povo, tá? Principalmente ali dos zelotes que vão surgir, né, nesse momento. Já a relação com os essênios não gostavam de ninguém, só deles mesmos. Os essênios não gostavam nem dos judeus, nem dos fariseus, nem dos saduceus, porque eles diziam que ambos eram corrompidos, tá? O sacerdócio era corrompido, o templo era corrompido, e a linhagem pura do sacerdócio já não era mais legítima, e com razão, não era. Nisso eles tinham razão, e eles se afastavam da cidade e viviam no deserto. Eles não queriam contato com judeus, com romanos, com ninguém. E eles viviam ali no deserto, na comunidade asceta deles, e a gente vai falar mais sobre eles semana que vem. Por um lado, os essênios detestavam, né, Roma e não aprovavam Herodes. Por outro lado, Herodes era amigo de um essênio chamado Manahem e respeitava os essênios. Herodes respeitava os essênios, mas os essênios não queriam saber de Herodes, tá? E dentre esses essênios havia um chamado Menahem,
né? Que não era seta, ele não vivia no deserto, vivia ali na cidade, mas era um essênio e era chegado de Herodes. Tá? Essa imagem aqui parece um santo católico, não parece? Mas é uma imagem tipo barroca de Herodes o Grande, né? A gente não tem uma ilustração fidedigna de como foi Herodes, o que ele era, né? Então vocês vão ver aqui várias imagens, possivelmente, que podem representar. As moedas que Herodes o Grande cunhou não trazem símbolos tão agressivos para a religião judaica como acontecerá com a dos seus descendentes. Porque vamos lá, o rei tem que cunhar moeda. E aqui eu trouxe para vocês algumas moedas cunhadas por Herodes. Tá? O que a gente tem aqui? Além do tripé de origem grega e com alguma eventual ligação às suas vitórias e consequentes domínios sobre o país, o elmo vai usar o escudo, mas haverá outros símbolos mais poéticos como a romã, o diadema, a cornucópia, que é um símbolo grego, e a âncora e etc. Então a gente tem aqui alguns elementos greco-helenísticos, mas também judaicos. Nessa moeda particularmente, a gente tem aqui uma cornucópia, que é um elemento grego, a palavra cornucópia dá origem à palavra corno. O que o corno tem na cabeça? Né? É chifre, né? Então são 2 chifres mesmo. Tá? E do outro lado da moeda, no anverso, a gente tem um sol. Para um judeu ortodoxo, isso aqui é uma blasfêmia. Imagina, circulando pela cidade, símbolos pagãos. Né? Agora sim, de todos os males, esses aqui eram menor, pelo menos era um sol. Né? Uma das moedas de Herodes. Existem outras moedas, mas eu trouxe essa só para a gente simplificar. Tá bom? Só para lembrar para vocês, na época de Cristo, né? Nessa época aqui, qual era a moeda mais comum que circulava na Judéia? Era o denário, exatamente. Era o denário de prata. E que vinha o rosto de quem no denário de prata? César. De César. Lembra da passagem de Jesus? De quem é o rosto na moeda? Não era de Herodes, não era do sumo sacerdote, era de César. Tá? O César da época de Herodes não é o mesmo César da época de Jesus. Tá? É o filho dele adotado. Vamos lá. Um rei tirano, um grande arquiteto. Herodes ele escolhia locais que tornavam suas obras imponentes e integravam a arquitetura à paisagem. Herodes era um tirano? Era. Era um psicopata? Era. Era um maníaco? Era. Era um ditador? Era. Mas o cara sabia mandar na arquitetura. Gente, o cara... Vamos lá, de todos os... Vamos agora deixar as falhas, né? De lado. Vamos falar agora da qualidade. Vamos lá. Ele é um arquiteto como está carente hoje no mundo. O cara foi o que embelezou não só a Judéia, mas Samaria, construiu cidades, construiu construções. Para você ter uma ideia, Herodes construiu o maior complexo religioso da antiguidade. Nem em Roma, nem em Atenas, nem em Alexandria, nem na Babilônia, nada chegava aos pés do que havia em Jerusalém. E vocês já sabem já do que eu estou falando, de que lugar que eu estou falando. E fora esse lugar, as outras construções de Herodes eram magníficas. Os palácios que eram decorados com afrescos é como se fosse isso aqui, ó. Só que isso aqui é um papel colado. Imagina se fosse desenhado, aí seria um afresco. Tá? Afresco é tipo um quadro pintado na parede, que é exposto. Tá? Tudo engessado, com mosaicos, pisos. Não era esse piso aqui que a gente está pisando, não menosprezando o nosso piso, ou o piso de nossa casa. Tá? Mas eram pisos. Também produziu na Judéia as casas de banhos romanas. A gente imagina Herodes construindo na Judéia casa de banho. Deixa eu falar para vocês como é que era a casa de banho romana. Era um lugar onde tinha uma piscina, onde a água ali, ela tinha uma entrada e tinha uma saída contínua, tá? E todo mundo chegava ali e tomava banho. Peladão. Acontecia assim em Roma, acontecia nas outras cidades e assim passou a acontecer na Judéia. Cultura greco-romana dentro da Judéia. Imagine os judeus ortodoxos frequentando um lugar desse. É óbvio que eles não frequentavam, mas havia na região da Judéia esses lugares, né? Salas aquecidas, né? Sistema de aquecimento sobre o piso, na verdade, eles
chegou a construir cidades inteiras, uma delas um porto artificial. E agora vamos passar por essas obras de Herodes, vou mostrar algumas para vocês. Algumas a gente teve a oportunidade de ver lá no Centro Cultural de Jerusalém, quando a gente foi lá, mas ali é só a cidade de Jerusalém, né? Da época de Herodes até a época da destruição. Mas ele construiu coisas além da cidade de Jerusalém também. Vamos passar aqui, a primeira, Cesareia Marítima. Cesareia Marítima ficava aqui, ó. Está aqui Cesareia, é marítima porque né? Fica no mar, né? Então, ó, Cesareia Marítima. Era um porto econômico muito importante para a Judéia, e ele construiu o palácio dele aqui mesmo, ó, na beira da praia. E era um palácio magnífico. Hoje é um sítio arqueológico. Essa foto é recente, lá na cidade de Cesareia. E tudo isso aqui, tem uma parte aqui da cidade que foi aterrada por Herodes. Levei até um susto. Quando eu virei, você não estava. Agora eu virei, você está. Ainda mais de branco, né? E aí ele construiu esse complexo, então, que envolvia palácios, templos, né, e lugares públicos. Hoje é um sítio arqueológico onde vocês podem ir, inclusive se forem me levem junto, e também querem conhecer Cesareia Marítima. Mas eu me antecipei antes de vocês e já estou falando. Mas você é o professor. Vai. Quem organiza os passeios? Pode. Minha pergunta é a seguinte: eu tenho visto nos sítios arqueológicos em competição, e eu percebo as construções, né, antigas. Uhum. Eu percebo que elas eram muito grandes, muito bonitas, belas, enfim. A pergunta é: por que hoje só parece, tipo assim, tudo aterrado, ou destroços, ou coisas muito abaixo do nível da terra? Por que construções tão altas foram reduzidas a estar, sabe, tão baixo da terra, será tão altas assim, será tão belas, enfim? Por que foram, sabe, se resumindo isso agora? Existem vários fatores, né? O tempo, tem os fatores climáticos, tem a questão de guerras, que existem vários movimentos históricos, a própria questão de terremotos, enfim. Porque se for analisar o tempo cronológico, o tempo geológico, então tem uma série de fatores para você poder, inclusive até alguns estados arqueológicos foram em guerras, né? Ou encontrados geralmente por acidentes, entendeu? Perfeito. Dois fatores, o tempo e o homem. O tempo e o homem. Qual é a tendência natural das coisas? Né? Se você hoje construir qualquer coisa e você deixar, com o tempo vai ser coberto. Seja de areia, seja de entulhos, a tendência é desaparecer. O portal de Ista, lembra do portal de Ista na Babilônia, que era aquela muralha azul que Nabucodonosor construiu com azulejos, era uma coisa magnífica. Gente, o portal de Ista era altíssimo, era uma muralha. Foi descoberta debaixo da terra. Vocês imaginem, né? A gente estava, então quer dizer que hoje lá no Iraque, a gente está pisando no céu dos babilônicos lá antigamente. A gente está metros acima, né? Rio de Janeiro, vamos lá, Rio de Janeiro, nós temos ali o porto, gente, esqueci o nome. Recentemente descoberto onde vendiam os escravos. Como é que é o nome? Isso, o Cais de Valongo. Cais de Valongo, o pessoal estava lá fazendo a construção, o VLC, né? Que é aquele trenzinho, né? Que passa na cidade. Foram lá, do nada descobriram lá Cais de Valongo, onde se vendiam os escravos, se comercializavam debaixo da terra. Isso no século XIX. Exatamente. Então veja, século XIX ainda acontecia isso, o cais ainda estava em funcionamento. A gente está em 2020, não passou muito tempo comparado com isso aqui, mas já estava debaixo da terra. Então, ação natural, né? E a nação do homem, como a Fernanda bem falou, guerras. Isso aqui foi destruído. Só sobra colunas, e aí, ó, esses murinhos aqui que a gente tem aqui, a arqueologia, ela cava até achar a base, onde começa. Se a gente for imaginar que isso tudo aqui era mar, hoje parece loucura pra gente. Exatamente. Aí tem um campo, tem um sambaqui, um campo, um sítio arqueológico que tem dentro. Exatamente, a Baía de Guanabara vinha até aqui, com o tempo vai regredindo. Você sabia que era mar, Sabia? Sabia?
Então, gente, ó, Cesareia Marítima, construída por Herodes. Vamos lá, alguma coisa chama a atenção de vocês no nome da cidade? É óbvio que quando Herodes construiu isso aqui, qual foi a ideia dele? Vou homenagear o cara. Tu acha que vamos construir uma cidade dessa à toa e não ganhar um elogio do meu imperador? Aí o Rogério vai fazer uma cidade, Bolsonarolândia. A cara dele. Bolsonareia. Olha só. Cesareia, César. E Herodes é tão esperto, né? Que é óbvio que essa aqui, ele fez e homenageou César Augusto, que foi o adotado de Júlio César, né? Para quem Júlio César passou ali toda a sua fortuna e quem se tornou o primeiro imperador de Roma, César Augusto. Então, ó, Cesareia. Lembra que a Bíblia fala de duas Cesareias, Cesareia Marítima, e tem outra Cesareia na Bíblia. Conseguem lembrar o nome dela? De Filipe. Cesareia de Filipe. Tá? Cesareia de Filipe ficava aqui em cima. Cadê? Deixa eu achar aqui no mapa. Mas, Rogério, o nome de Filipe era assim como era chamado ou era porque... Eu vou falar quem foi esse Filipe e essa Cesareia aí era já de outro César, não era do mesmo César de Herodes. E vou te falar do Filipe, tá? Então, vamos passar lá. Ó, isso aqui, o que era isso aqui, gente? Aonde acontecia a corrida? Corrida de briga, no hipódromo. Gente, que coisa, imagine que coisa magnífica, um hipódromo com vista para o mar. Imagine isso, ó. Isso aqui foi tudo escavado, tudo isso aqui debaixo de terra, filho. Então olha só, trabalho da arqueologia magnífico, tudo isso debaixo de terra, muita areia, muita areia. Olha só uma visão aqui, ó, mais ampla agora. Tudo isso aqui, ó, ainda tem mais parte para lá e para cá. Cesareia. Palácio de Herodes, essa foto aqui vocês lembram? Essa foto é da minha segunda casa, o CCJ. Tá? Esse aqui é o Palácio de Herodes, né? A gente foi lá e ele já explicou, os guias explicaram pra gente que as telhas eram de formato caído para aproveitar a água da chuva, para aproveitar para fazer as coisas, tinha um jardim aqui no meio, né? E eram dois lados, de um lado Herodes se reservava para os seus visitantes ilustres e do outro lado era a residência dele, né? Inclusive foi aqui que Jesus também foi levado num dos seus julgamentos. É óbvio que não foi o mesmo Herodes que julgou Jesus, foi outro Herodes já, tá? Foi o filho dele. E o Heródion, gente, essa era uma construção, era um castelo em cima de um morro, na cidade de Belém, tá? E isso é uma ilustração de como era o Heródion. Ele foi descoberto recentemente pela arqueologia e é onde se diz que Herodes morreu, tá? E ele foi enterrado. A história provavelmente nos diz, segundo os relatos históricos, que ele morreu aqui na cidade de Belém, né? Desculpa, Jericó. E ele ficava aqui, e aqui embaixo ele tinha uma plantação, tá? De uvas, tá? Isso aqui também construído por ele. E olha só, se vocês já acham isso aqui insano, esse castelo em cima desse morro, ó, isso aqui é hoje, ó, arqueologia escavando o Heródio, descobrindo, tá bom? Escavando lá no topo, aqui embaixo. Gente, a gente tem que marcar que até 50 anos a gente vai fazer isso. É verdade. Vai viajar pra Marra, tem que ter uma meta. Quem sabe esse templo aqui um dia não vai ser escavado. A gente espera que não, né? Mas quem sabe. E Massada. Massada foi um projeto soberbo de Herodes. Gente, Massada era uma fortaleza no pico das colunas, perto do Mar Morto. Presta atenção, o Mar Morto fica aqui, ó. Aqui, ó. Essa fortaleza fica no topo desse monte aqui, né? Hoje está bem facinho de subir, mas na época não era assim não. Fica aqui, ó, nessa região. Isso aqui foi muito importante na guerra contra os romanos. Deixa eu perguntar para vocês, como é que sobe aqui em cima? Consegue adivinhar? Voando. O lugar mais fácil de subir aqui em cima? Olha para a imagem. Né? Uma rampa. Só que essa rampa aqui não foi Herodes que construiu. Essa rampa aqui quem construiu foram os romanos.
para chegar lá em cima, para derrotar o último resquício de judeus que estavam fazendo resistência na guerra do ano 70. Sabe quantos anos eles romanos levaram para construir isso aqui? 2 anos. E o povo lá de cima? O povo lá em cima resistiu por 2 anos, porque quando eles se refugiaram lá em cima, eles saíram destruindo o caminho, para ninguém conseguir subir atrás deles. Os romanos tiveram que construir essa rampa aqui. Isso aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, não é obra da natureza não. Isso aqui era o acampamento romano. Os judeus lá de cima jogavam flechas, jogavam fogo, e os romanos aqui de baixo faziam a construção disso aqui. Os romanos, para conseguir terminar isso aqui, sabe o que eles fizeram? Pegaram escravos judeus de Jerusalém e mandaram construir isso aqui. Por quê? Porque judeu não ia matar judeu. Se fossem os soldados romanos construindo isso aqui, era muito fácil, ia morrer todo mundo. Os judeus lá de cima iam atacar a coisa, né? Morrem, desgraçados. Eles pegam os próprios escravos judeus para construir isso aqui, para pegar os judeus. Mas, 2 anos depois, os judeus lá em cima resistindo. Imagina, tinha recurso aqui para 2 anos, 1000 pessoas lá em cima refugiadas. 1000 pessoas conseguiram sobreviver lá em cima por 2 anos. Tinha piscina, tinha fonte de água, tinha comida. E Herodes, o maluco, ele construiu isso aqui justamente para fugir em tempo de guerra. Isso é uma fortaleza. Inclusive hoje é um sítio arqueológico que você pode ir visitar lá. Mas a melhor parte da história, 2 anos depois que os romanos construíram isso aqui, quando eles invadiram Massada para chegar lá matar os judeus, chegaram lá, estavam todo mundo morto. Os judeus se mataram uns aos outros. Não tinha mais como escapar dos romanos, e eles tomaram a decisão que era melhor morrer por suas próprias mãos do que pelas mãos do inimigo pagão. Então eles cometeram um suicídio coletivo. Esse é o maior suicídio coletivo da história antiga, o acontecido em Massada. E vocês imaginem, os soldados romanos por aqui não aguentam mais no deserto 2 anos, tá doido para chegar lá em cima e matar geral. Quando chega lá, não tem mais ninguém. Só sobrou uma mulher com algumas crianças que se esconderam numa cisterna para contar a história. Fala, é chocante. É chocante essa história. Eu ia falar, por exemplo, você vê como é que tem a idade dos romanos, né? Porque assim, os judeus, vocês têm essa raiva pelos romanos, assim, como a gente aprendeu na história de Jonas, como eles tinham um ponto mínimo, por aquele passado todo. Aí por isso que a gente entende o quanto Pedro, né, odiava os romanos, porque olha as coisas bizarras que eles faziam. Com certeza, com certeza. Com certeza. Isso aqui é o ápice, né, Agora ele não vai mais. É os romanos. Outra foto aqui, ó, mais aproximada de Massada. A gente acha que esse tipo de arquitetura é só da era moderna, contemporânea. Herodes já fazia isso 40 anos antes de Cristo. Olha só, olha essas escadas. Ó, escadaria que leva lá em cima. Isso aqui, essa área toda. Quem vai em Israel pode vir aqui, tá? Tem um passeio aqui pra cá. E a vista é magnífica. A vista é magnífica. Lá de cima dá para ver todo o Mar Morto. Aí pode descer, andar um pouquinho e tomar um banho lá. E não vai afundar, tá bom? E a fortaleza Antônia, que era ligada ao templo, né? Isso aqui é da maquete. A fortaleza Antônia, Herodes construiu em homenagem a quem? Qual era o primeiro nome dele? Antônio. A gente falou dele no início da aula, gente. Marco Antônio, Marco. Que era o triunviro romano, né? General romano, que apoiou Herodes. Herodes construiu essa fortaleza. Era onde os soldados romanos ficavam em Jerusalém, onde inclusive Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Imagine, Jesus aqui em cima dessa escadaria, na verdade do outro lado, né? E o povo tudo embaixo, dizendo: soltem Barrabás. Foi aqui. Herodes construiu um lugar onde Jesus seria condenado à morte. E o mais magnífico das construções de Herodes, o templo de Herodes. Né? O que falar do templo de Herodes? Eu acho que ele já fala por si mesmo. O templo de Herodes foi o maior complexo religioso de toda a antiguidade. Nem em Roma, em Atenas, Alexandria, nenhuma cidade, nada chegava em comparação ao templo. O templo, na verdade, vocês sabem que é só isso aqui, né?
que não é o mesmo tempo que Zorobabel reconstruiu quando voltou do exílio. Joséfo vai falar que Herodes construiu outro por cima, porque não é. Esse aqui é muito mais magnífico do que o templo de Salomão, muito mais esplendor, muito mais riqueza, muito mais luxo. As pedras, gente, as pedras, pra você ter uma ideia, cada pedra do templo que foi construída, ela, vocês estão vendo o meu piso aqui? Era aproximadamente desse tamanho aqui, cada pedra. Pesava 800 toneladas cada uma dessas e era polida. O que é polida? Ela era tão polida que ficava da cor dessa parede. Todo o complexo, todo esse complexo aqui, tudo isso aqui foi construído com essas pedras. Por isso, gente, quando lá em Mateus 24, quando Jesus vai ao templo pela última vez, o que os discípulos falam para ele? Mestre, olha para essas pedras, olha para essa construção, é magnífico. Gente, o judeu, ele se gabava do templo. E isso aqui, eu queria ter vivido nessa época só por causa disso aqui, para entrar aqui. Sério, gente. Não, sério, a gente era magnífico, vocês imaginam. Para você ter uma ideia, o Flávio Joséfo, ele fala no livro de Flávio Hebreus que de longe, quem chegava em Jerusalém, está lá a estrada, né? Jerusalém, vocês sabem que é construída no Monte Sião, né? Quem olhava de longe, imagina o Monte Fuji, aquele monte lá no Japão, o que tem no topo dele? Neve, né? Quem olhava Jerusalém de longe, confundia Jerusalém com um monte coberto de neve, mas não era neve, era o templo, que brilhava tanto, era tão limpo, era tão alvo, que confundia com um monte coberto de neve. Era magnífico. E foi aqui onde Jesus foi apresentado, pregou, ensinou, perturbou os fariseus, os saduceus, desceu o cacete dos vendedores, Os sacerdotes. aqui, ó, tudo aqui. Confundiu os sacerdotes, foi tudo aí, né? Tem gente que diz que esse templo não era um templo puro, não era um templo sagrado, era um templo profano, porque foi construído por um rei profano, a custo de morte de algumas pessoas. Mas eu acredito que aos olhos de Deus era o templo, e Cristo reconhecia aquele lugar como um lugar sagrado. Tanto é que ele não reconheceria aquele lugar como um lugar sagrado se não tivesse purificado o templo, expulsado cambistas e ter dito: esta casa é a casa de meu Pai. Então Deus se manifestava assim ainda naquele lugar. Deus se manifestava aqui. Agora Deus estava aqui, tá? Não é tu, Rogério, que tinha uma profetisa chamada Ana. Quando Jesus nasceu, ela ficou falando lá algumas profecias messiânicas e reconheceu o menino, né, dizendo que ele haveria de ser o salvador, blá blá blá, e o negócio foi o que foi. E ela ficava sentada na escadaria do templo. Essa escadaria, exatamente, essa escadaria era essa aqui, ó. Por quê? Porque os meninos eram apresentados aqui no pátio das mulheres. Esse aqui era chamado de pátio das mulheres. Dessa porta aqui só passava judeu. Aqui, na parte externa, podia passar qualquer um, judeu, grego, romano, sírio. Dessa porta aqui só passa judeu. Se passar não judeu aqui, morre. Os guardas ficavam aqui e tinham duas placas aqui escritas em hebraico, latim e grego: proibida a entrada de não judeus. É conhecido como pátio das mulheres. Essa porta aqui, que é a porta de Nicanor, já é o pátio onde tem o altar, onde só iam os sacerdotes, né, e homens, porque o homem ele ia lá, ofertava o cordeiro e entregava o sacerdote, fazia no altar que ficava aqui. Lá dentro só entrava mesmo quem era sacerdote, no lugar santo, e mais dentro ainda no lugar santíssimo. Aqui é o pátio das mulheres, onde Jesus foi apresentado quando bebê, nessas escadarias aqui, tá? E aqui ficava as urnas para as ofertas. Ficava uma urna desse lado e uma urna do outro. Lembra da oferta da viuvinha? É aqui que aconteceu. Jesus estava por aqui, sentado por aqui, pregando. Aí ele olha, vem uma viúva, deposita uma única moedinha numa urna aqui. E ele olha, aquela mulher acabou de dar a oferta mais valiosa de todas as ofertas. Tinha uma visão que foi dada. Tinha. Olha a distância. Era o ouro de água. Exatamente. Que mulher? Sobre o templo, duas referências aqui, ó.
Referente ao templo de Herodes, que Herodes construiu no mesmo local, José escreveu, abre aspas, estava todo recoberto de lâminas de ouro, tão espessas que quando despontava o dia, ficava-se tão arrebatado pela sua beleza como pelos dourados raios do sol. Quanto aos outros lados, onde não havia ouro, as pedras eram tão brancas que aquela soberba massa parecia de longe aos estrangeiros que ainda não as tinham visto, um monte coberto de neve. Então, o que vocês veem dourado aqui é ouro. Aí vocês imaginem, o sol nasce, o templo ele é virado para o leste, que é o lado que o sol nasce. Quando o sol nasce, os primeiros raios do sol batem no templo, e do templo ilumina toda a cidade. O amanhecer em Jerusalém devia ser a coisa mais magnífica, mais perfeita. Foi. Muito. Realmente. Vejam só, milhares de homens estiveram envolvidos na construção do muro de arrimo do templo, que do lado oeste tinha cerca de 500 metros de comprimento. As enormes pedras foram assentadas sem argamassa. O que você usa para ligar as pedras uma na outra? Argamassa. No templo não foi usado argamassa não, foi uma posta em cima da outra. E era tão pesado que não tinha nem como se mover de lugar mesmo. Tá? As enormes pedras foram assentadas, o peso de uma delas era quase 400 toneladas. De acordo com o erudito, não havia outra do mesmo tamanho no mundo antigo. Não é de admirar que os discípulos de Jesus ficaram impressionados. Foi construída sobre os muros uma plataforma enorme chamada Monte do Templo, a maior plataforma artificial do mundo antigo, equivalente ao tamanho de mais de 25 campos de futebol. 25 campos de futebol que ele fala, é tudo isso aqui, ó. Vocês imaginem um campo de futebol, é grande, né? Agora vocês imaginem 25 campos de futebol, é o tamanho disso aqui. Gente, eu morasse por aí, eu ia andar muito longe, porque assim, que imagina. Não, eu chego no tempo de Jerusalém. Não, você vai ter que andar não sei quanto tempo. O Xang, né? O Xang. Eu ia ficar só. Mas calma, existe um lugar muito mais esplendoroso preparado para nós, nos aguardando. E quando a gente chegar lá, a gente vai chegar assim. Eu consegui chegar aqui, a nova Jerusalém que vai descer do céu e nos encontrar. Aleluia. Não é nem a gente que vai até ela. João fala que ela vai descer dos céus em nosso encontro. As ruas são de ouro e de cristal. As ruas são de ouro e de cristal. Existe um rio que flui do trono de Deus. E nessa cidade não vai ter templo. Por quê? Porque agora Deus cobre toda a cidade, não só. Não haverá morte. Não haverá chegar esse dia. Dá um bravo aí, Vasco. Vai chegar esse dia. Esse dia ela está chegando. Olha só, uma imagem mais aqui ampliada de como era o templo complexo, né? E foi um dos lugares onde Satanás tentou Jesus. Lembra que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo. O que era o pináculo do templo? Era aqui, ó. Uma dessas pontas aqui. Quando Satanás leva Jesus para cá, o que ele diz para Jesus? Veja isso aqui, né? Te darei tudo isso aqui, né? Se atira daqui do pináculo, né? E sobrevive e viva. Ou seja, tentando ali que Deus desse ordem para os anjos salvarem Jesus. E Jesus vê toda a cidade. Bom, vamos lá. E o muro de Jerusalém, das Lamentações, que é o que sobra do templo, né? Esse muro aqui, gente, hoje é essa parte aqui, ó. De tudo isso, só sobrou esse aqui. O muro das Lamentações. Olha o tamanho das pedras, ó. O tamanho das pedras, uma em cima da outra, sentada. Ó. Sobrou esse aqui. Triste, né? Vamos lá. Guerra no Lácio. Vamos falar por causa de guerra. O que está acontecendo no mundo romano? O que os romanos estão aprontando? Vamos lá. O triunvirato romano de Marco Antônio, Otaviano e Lépido entrou em crise e atingiu o ápice no ano 31 a.C., na Batalha do Ácio. O Ácio é uma região ali no Mediterrâneo, perto do Egito. O que aconteceu? Marco Antônio e Otaviano entraram em guerra, disputando o controle do Império Romano. E aí, no final dessa guerra, quem venceu foi Otávio, que depois da guerra se tornou o primeiro imperador romano e mudou de nome. Otaviano virou Augusto.
Então, quem é César Augusto? César Augusto era Otaviano, tá? Antônio Cleópatra se suicidaram no palácio antes da chegada de Otaviano. O mesmo conquista o Egito e torna província romana. Otávio se torna o dono do mundo. E aqui Roma tem o seu primeiro imperador. Quando isso acontece, Herodes é rei da Judéia. Mas quem era o amigo chegado de Herodes que apoiava ele na Judéia? Era Marco Antônio. Só que Marco Antônio perdeu a guerra para Otaviano. E agora, Herodes, como é que fica parado? Teu aliado perdeu a guerra, e aí? Bom, isso não foi problema para Herodes. Só para lembrar para vocês que o Império Romano estava dividido no comando de 3 pessoas, né? Otaviano controlava essa área, Lépido essa área e Marco Antônio essa área, que incluía Jerusalém. Com a vitória de Otaviano, ele passou a ser imperador disso tudo, inclusive de Jerusalém. Bom, Herodes era aliado de Antônio e, vendo seu trono ameaçado, ele garantiu pessoalmente a lealdade de Otaviano. Ele foi até Roma falar: olha, né, eu era aliado de Marco Antônio, mas eu posso fechar contigo também. Me deixa no trono da Judéia, eu vou continuar te obedecendo. Vou construir uma cidade marítima, vou dar o seu nome para ela, Cesareia Marítima, e vou fazer tudo que você quiser que eu faça, tá bom? É o Shang das histórias de ontem. Ele vai mudando, Herodes vai mudando de lado que nem o Shang, exatamente, entendeu? Só que antes, o que ele faz? Ele manda matar Hircano II, que era o sumo sacerdote Asmoneu. Hircano II foi aquele que os partos arrancaram as orelhas deles para ele não ser mais sumo sacerdote. Herodes, para garantir ainda que nem assim ele seria, mandou matar Hircano, porque ele tinha medo que os Asmoneus pudessem voltar ao trono. Herodes era maníaco, gente, ele era doente mesmo, tá? Para evitar infortúnios. Otaviano não só concedeu a Herodes o título, mas ele ainda ampliou a área de Herodes. Ele deu mais território para Herodes governar. Ele tinha autonomia desde que seus interesses não interferissem nos interesses romanos. Ele podia arrecadar impostos, representar o poder legislativo, executivo e judiciário. Era um rei, era um ditador. E esses plenos poderes estavam limitados pela necessária consideração dos sentimentos religiosos do povo e influenciados pelos fariseus. Ele não podia fazer tudo o que quisesse, porque se ele fizesse tudo o que queria, o povo não ia concordar. Se o povo não concorda, tem revolta na cidade. Então Herodes vive numa constante maré de agrada o povo, desagrada o povo, agrada o povo, desagrada o povo. Ele tem poder, mas ele não pode fazer tudo o que quer. Aí ele já estava sendo comido de Cristo? Não fala mais alto. Ele já estava sendo comido de Cristo? Não, ainda não. Não? Ainda não. Teve uma vez que Herodes mandou colocar uma águia no templo. Imagina. Por que águia? A águia é o símbolo de César. Ele mandou colocar a águia em cima no templo. Imagina os judeus entrando no templo vendo uma águia lá. Primeiro que é imagem, não pode. E segundo que representa quem? Roma. É como se os judeus entrassem no templo para adorar a Deus, mas a águia lembrava para ele: César manda em você. Quem manda aqui é César. Isso causou um tumulto, teve morte, teve massacre, mas Herodes ele teve que retirar a águia. Tá? Na verdade não foi ele que retirou, foram os intrusos que invadiram o templo à noite e retiraram a águia. Ele mandou matar esses intrusos, mas depois ele não tornou a pôr a águia de novo. E aí, gente, a gente tem o início do Império Romano. Quando Otaviano se torna o primeiro imperador romano, aí começa o que nós conhecemos como o Império Romano. Augusto se torna o primeiro imperador, ele administra, né, do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Então, quando Cristo nasce, quem é o imperador do mundo? É esse cara aqui. Depois dele vem Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, chega até a arrepia, né? Depois Vespasiano, Tito, que destruiu o templo, Domiciano e Trajano. João, né, do Apocalipse, o último discípulo de Jesus, ele morre aqui, ó, durante esse homem, o reinado desse homem, Domiciano, que perseguiu os cristãos cruelmente. Tá? Vamos lá. Quem é aquele demais? Volta. É o Augusto, é César Não, Augusto. mas ele do lado dele, embaixo dele. É um bebê, é uma criança. Deixa eu significar. É uma criança. Eu não sei te dizer, mas pode representar a juventude, porque ele era muito novo quando assumiu o trono, né? Pode representar isso. Herodes
mandou matar diversas pessoas por intrigas e ameaças. Na apostila de vocês leram isso. Ele mandou matar sua esposa Mariana e a mãe dela, Alexandra, e os filhos que teve com ela, Alexandre e Aristóbulo, foram mortos a mão dele. Mandou executar seu filho Antípater, que levava o nome do avô, além de muitos nobres e membros do Sinédrio, porque não gostava dele. Tá? Então, Herodes era assim, não gostava, vinha com a cara e mandava matar. O cara que mata sua esposa e seus filhos pode matar qualquer pessoa. A verdade é essa. Tá? É óbvio que Mariana não era a única esposa de Herodes, ele teve várias, mas a Mariana era aquele mais amor. Inclusive ele construiu uma torre em Jerusalém que deu o nome de Mariana, né? E dizem que ele tinha delírios nessa torre, ele ficava gritando o nome de Mariana nas escadas. Entendeu? Exatamente. O imperador Augusto, ele disse uma frase sobre Herodes. Olha o que ele disse: prefiro ser um porco dos judeus a ser um filho de Herodes. Essa frase tem um sentido, porque no hebraico, na verdade aramaico, a palavra porco e a palavra filho, ela rima. Então ele está fazendo ali um trocadilho. Mas com isso ele está criticando a forma de Herodes. Por quê? Um cara que mata os filhos, ele pode matar qualquer um. Então, isso é o imperador de Roma que está dizendo: se eu morasse na Judéia, eu preferia ser um porco. Por quê? Porque o judeu não pode chegar perto do porco, porque o porco é um animal impuro, do que ser um filho de Herodes. Vocês imaginem, a ponto de um imperador falar isso do cara, o cara não era bom, né? E aí, durante isso aqui, aconteceu um censo imperial promulgado pelo imperador Augusto. Abre aí tua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2:1. Quem achar pode ler aí para mim, por favor. Leia bem alto. Lucas 2:1. Naquele dia foi publicado por César Augusto um decreto promulgado toda a população do império para o recenseamento. Recenseamento. Isso aí. Então o que aconteceu? César Augusto promulgou um decreto que as pessoas tinham que se alistar. E para se alistar, as pessoas tinham que ir para a cidade de nascimento delas. E aí havia um homem que morava em Nazaré, cujo nome era José, mas que tinha nascido em Belém. Esse homem estava com sua esposa grávida de 9 meses, aproximadamente 9 meses. E esse homem teve que sair de Nazaré para ir até Belém para fazer o quê? Se alistar. Porque César Augusto tinha decretado que todo homem no seu império tinha que se alistar. José pega sua mulher grávida, pega o seu jumento com suas roupas e mantimentos, senta no jumento, Maria vai andando e José vai sentado, de vez em quando vai andando junto com ela. Essa é a imagem. Não acreditem na imagem de José vindo na frente puxando o jumento e Maria sentada, não. Vocês imaginem uma grávida de 8 meses sentada num jumento em estradas de pedra. O que aconteceu? Ela ia dar a luz no mesmo caminho. Então Maria, ela anda isso tudo, tá? Ela anda, ela vai andando de Nazaré até Belém, tá? Se ela fosse em cima do jumento, ela tinha parido Jesus numa estrada, mas essa não era o que a profecia previa. Então quando chega em Belém, José se alista, e o que acontece? Maria dá luz, né? A gente vai falar disso quando a gente for estudar o nascimento de Jesus, mas isso está acontecendo porque o imperador Augusto promulgou um decreto, e quem era o rei nessa época? Herodes. E o ano, Rogério, o que isso aconteceu? Não sabemos. Não sabemos. Isso aconteceu, exato, isso aconteceu entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo, não dá para saber quando. Entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo, nasce Cristo. Qual foi o motivo, Qual foi o motivo da promulgação de Augusto? Vamos lá. Tem gente que debate se esse censo foi geral ou se foi na Judéia. Possivelmente esse censo foi na Judéia porque Quirino, no versículo 2 vai dizer que Quirino era o primeiro ano de Quirino como governador da Síria. E a Judéia nesse tempo fazia parte da província da Síria. Então Quirino, como primeiro governador, tinha que saber a quantidade de homens da sua província. Entendeu? Então possivelmente Lucas ele exagerou quando disse que foi um censo em todo o império. Na verdade esse censo foi só na Judéia por causa de Quirino.
também é chamado de censo de Quirino, porque Quirino era o imperador da Síria. Ele queria saber, desculpa? Cirene e Quirino é a mesma coisa. Cirene e Quirino é a mesma coisa. Ele promulgou porque era o primeiro ano dele. Os governadores, quando assumiam, era de costume ele fazer um censo na cidade para saber a população. Entendeu? Compreendes? Muito bueno. Bem, também foi responsável pelo massacre de crianças em Belém. Quando eles sabem, pelos magos, que o Messias vai nascer em Belém, o maluco que mandou matar os próprios filhos vai mandar matar todo menino menor de 3 anos de idade na cidade de Belém. É isso que ele faz. E como ele morre? Finalmente, né? Ele morre na cidade de Jericó no ano 4 a.C., tá? Então, como é que a gente sabe que Cristo nasceu antes do ano 4 e depois do ano 6? Porque o censo de Herodes, quer dizer, o censo de Quirino foi no ano 6 a.C. aproximadamente, tá? E a morte de Herodes foi no ano 4. Então Cristo não pode ter nascido antes de Herodes morrer, porque Herodes mandou massacrar as crianças por causa de quem? Por causa de Jesus, tá? Ele morre em Jericó. Segundo o seu testamento, o reino dele foi dividido em 3 partes por 3 filhos dele. Ele tinha muito mais filhos do que isso, mas ele deixou uma parte para Arquelau, uma parte para Antipas e uma parte para Felipe. Cesareia de Felipe. É isso que eu estava pensando agora. Pegou aí? Notei. Notou aí? Notei. Show de bola. Ele morreu por uma enfermidade que, na verdade, as pessoas especulam que eram úlceras que apareceram no corpo dele, comeu toda a virilha dele, e ele foi morrendo aos poucos daquela doença. Ele sofreu até morrer, e todo mundo que via ele sabia que aquilo era castigo de Deus mesmo, para ele morrer daquele jeito, tá? Foi assim que ele morreu. Trágico. Ele não é o Herodes do livro de Atos, que diz que o anjo desceu, tocou nele e ele comeu um morrido de bicho. Não é esse o Herodes, tá? É pai dele, quer dizer, desculpa, é avô dele, tá? Fala aí. Eu ia perguntar algo semelhante. No livro de Atos fala desse aí que morreu. É outro. Eu sei. Mas a descrição do tipo de morte é muito semelhante. É semelhante. Claro que o anjo tocou. Mas entendemos que tudo veio de Deus. O ponto são mortes parecidas? São. A morte de Herodes o Grande e a morte de Herodes Agripa, que vai ser esse, são muito parecidas. E não acontece de uma hora para outra não, tá? Tem um tempinho aí. Bom, e assim ficou a região da Judéia. Assim era a Judéia na época de Cristo. Quando Cristo viveu, quando era menino, quando ele, adolescência, adulto, ministério de Cristo, essa parte de verde era governada por Filipe, e aqui em cima ele constrói uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Nessa cidade aqui é onde Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? É aqui nessa cidade. Era considerada uma região pagã, tá? Os judeus não gostavam de vir para cá. Essa parte laranja, quem governava? Antipas, Herodes Antipas, vamos falar dele daqui a pouco. E essa parte azul, quem governou foi Arquelau, inclusive em Jerusalém. Quando Jesus ele nasceu, né? Ele fugiu de Herodes, né? Ele nasceu aqui em Belém. Ele fugiu e viveu no Egito por 3 anos, né? Herodes morreu, e aí quem assumiu o trono? Arquelau. Arquelau assume no ano 4. E aí quando Arquelau assume, o que o anjo fala para José lá no Egito? Volta, porque quem queria a morte do menino já não vive mais. Então José pega Maria, Jesus e seus irmãozinhos, que nessa época Jesus já tinha irmãozinho lá, e sobe direto. E vai para onde? Nazaré, aqui no mar da Galileia. Não fica por aqui, por quê? Porque Arquelau, que governava isso aqui, era biruto que nem o pai. Então José teve medo de que Arquelau também perseguisse Jesus. Mas Antipas, que governava a Galileia, era um frouxo. Era um homem controlado pela esposa, né? Peraí, já mudou? Ele não é mais Antíoco? Já é Antipas? Já é novo apelido já? Só para eu me atualizar aqui.
Beleza, valeu. Então, Rayane Herodíade. Então, Rayane é Herodíade, né? Na história. Beleza. E ele vem, então, ele fica naquela região. Então, vamos falar de Arquelau. Vamos falar agora dos Herodes, depois de Herodes o Grande. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha, Roma, ele confirmou o testamento de Herodes. Herodes deixou por três filhos, mas Roma tinha que confirmar isso. Roma foi e confirmou. E aí, ó, esse Arquelau é mencionado lá em Mateus 2. Dá uma abrida aí, por favor, gente. Mateus 2 e lê para mim. Mateus capítulo 2, por favor. Aí, a gente vai ver o nome desse cara. Olha que coisa bonita. Olha só. Se gabando da Bíblia que tem. Mateus 2, versículo 19. Lê pra gente, Fê, bem alto. Do 19 até o 23. Isso. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito e disse: Levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas, quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de morar lá. Depois de receber um sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Muito bem. Então, veja que como Deus está guiando a história para que as profecias acerca do Messias se cumpram de uma por uma, tá? Gente, Arquelau, péssimo rei, maluco, doido, varrido. Olha quanto tempo ele reina: 4 antes de Cristo até 6 depois de Cristo. Roma não deixou esse cara governando a Judéia. Ele era doido, ele era maluco, ele só causava tumulto, não respeitava judeu, não respeitava ninguém. Ele era um tirano pior do que o pai. A primeira coisa que ele fez quando assumiu foi um massacre de judeus no templo, para vocês terem ideia, tá? E ele foi deposto por Roma no ano 6 e foi exilado para a Gália. Vocês sabem onde é a Gália? Eu vou botar o mapa do Império só para vocês verem onde é a Gália. Olha só: Jerusalém, Roma, Gália. Certinho. Estilingue, vai Arquelau. Jerusalém, Roma, Gália. Foi para cá, foi mandado para lá, para viver lá até morrer. De tão ruim que ele foi exilado para lá, tá? E aí a Judéia se tornou uma província procuratorial. O que é isso, gente? A partir daí Roma tomou uma decisão: ninguém mais vai governar a Judéia além de um romano. Não dá certo. Se a gente coloca judeu, dá problema. Se a gente coloca um Herodes, dá problema. A Judéia tem que ser governada agora por um romano. E aí, só a Judéia, tá? Só a Judéia, só o azul. O resto continuou com Antipas e com Filipe. Mas essa região aqui vai ter que ser por Roma, filho. Não dá certo. É muito problema, é muito tumulto. E aí, o que Roma faz? Estabelece os prefeitos romanos na Judéia. E quem foi o primeiro prefeito romano da Judéia? Foi um homem chamado Copônio. De Copônio, depois teve o segundo, o terceiro e o quarto, até a gente chegar no 5º prefeito romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Então, ele é enviado de Roma para ser prefeito daquela região. Ele controla toda a Judéia. No ano 26 depois de Cristo, ele é nomeado prefeito da Judéia pelo imperador Tibério. Quem é o imperador agora é Tibério, não é mais Augusto, já morreu, agora é Tibério. Inclusive, a moeda que Jesus diz lá, né, de quem é a imagem de Tibério. E a Cesareia de Filipe, Herbert, não é Cesareia de Augusto, é Cesareia de Tibério, tá? Filipe constrói. Essa pedra aqui, gente, ela foi achada na cidade de Cesareia Marítima, perto de um templo. Foi um templo que Pilatos mandou construir em homenagem a Tibério, tá? O que traz escrito em latim nessa pedra? Está escrito o seguinte:
Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Então, na cidade de Cesareia Marítima, que Herodes construiu, Pôncio Pilatos mandou construir um templo em homenagem a Tibério. Peraí, como a Cesareia é de Tibério Augusto, se na época que Herodes construiu o Papa, ele ainda não era imperador? Peraí. Cesareia Marítima é em homenagem a César Augusto. Cesareia de Filipe é em homenagem a César Tibério. Ok? Porque Filipe é filho de Herodes. Tá? Ele só reina quando Tibério assume lá o comando de Roma. Tá? Eles tudo leva o nome de César. César vai ser o título que vai até o último imperador, né? E ó, um achado arqueológico que prova a existência histórica de Pôncio Pilatos, que ele foi governador da Judéia. Tá? E como é que foi o governo de Pôncio Pilatos na Judéia? Foi bom ou foi ruim? Como é que vocês avaliam a administração de Pôncio Pilatos na Judéia? Vamos lá. Pela novela Jesus. Nossa, pela novela Jesus. Olha lá. Qual é a sua fonte histórica para você basear a seu argumento, Rafael? A novela Jesus. Não, gente, vamos lá. Pelos evangelhos e pelo que vocês conhecem de história. Vai. Foi bom. Ele pediu conselhos aos outros prefeitos das cidades. Ele mandou, inclusive, cartas falando da crucificação, do distúrbio que estava havendo por parte de Barrabás. Se não me engano, foi a Plínio, o jovem que ele enviou. Não foi enganado, mas ele enviou uma carta falando da crucificação, falando que o judeu causou um mundo danado. Então ele buscava sabedoria, ao mesmo tempo que buscava manter a ordem. Tá, vamos lá. Eu vou discordar de você. As intenções deles até pode ser boa, mas a administração dele não foi boa, não. Todos os prefeitos romanos, e aí não foi só Pilatos, todos eles não sabiam respeitar a singularidade do povo judeu. Qual era o propósito de Roma? Roma não quer problema na Judéia. O que Pilatos faz? Pega o tesouro do templo para construir um arqueduto. Coloca estandarte romano com imagem pagã em Jerusalém. Gente, se eu soubesse disso, eu diria que ele foi um péssimo. Não, ele não soube. Todos, e aí não foi só Pilatos, todos os prefeitos romanos, todos foram ruins. Tanto é, gente, que a Judéia se tornou província romana no ano 6 depois de Cristo. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Então faz as contas aí, 64 anos só que durou isso. Não tem paz naquele lugar. O lugar não está em paz. Então todos eles falharam. Né? Uma das coisas que eu falei para vocês, inclusive ele crucificou Cristo, né? Se fosse pela política, Cristo não era para ser morto. Cristo não afrontou a autoridade romana. Cristo não fez sedição contra Roma. Pilatos se deixou ser levado pelos sumos sacerdotes e pelo povo influenciado pelos fariseus para crucificar Jesus, mas pela lei romana, Cristo não era para ser crucificado. Vamos analisar aqui na perspectiva da lei, tá? Não era. E nem pela lei judaica, porque ele não blasfemou. Tanto que ele é junto que não queria. Exato. Por isso que muitos falam que Cristo não foi crucificado, ele foi assassinado. Ali foi um assassinato. Os evangelhos diz bem de forma bem clara, querendo agradar os judeus, fez isso e isso. Ele faz isso para agradar, exatamente. Vamos lá, Antipas, ou Ebert, né? Isso aí. Quem foi Antipas? Ele reina de 6 a.C. até 39. É um miserável, aí vai reinar bastante tempo, gente. Ele era um frouxo, ele governou a Galileia e a Pérea, ele fez amizade com os romanos, tá? Ele casou com a mulher do seu irmão, tá? Ele não se importou. O irmão dele, Filipe, que governava lá aquela região lá em cima, pois bem, ele pegou a mulher de Filipe, tá? E essa mulher já tinha até filha, chamada Salomé. Salomé não era filha de Herodes Antipas, era filho de Herodia de Filipe. Então, por isso que João Batista, descia o farrapo em quem? Você é um adúltero, você é uma víbora. Como é que você tem coragem de ser rei dos judeus e viver em adultério com a esposa do seu irmão? E por isso Herodíades mandou o quê? A cabecinha dele. Então, esse Herodes aqui. Então, ele constrói na cidade de Tiberíades. Vamos lá, porque esse nome lembra Tibério. Veja que, gente, não tem como. Eu não sei como essas pessoas conseguem ler a Bíblia
está o nome da cidade, e não querer saber o porquê daquilo. Cesareia, Tiberíades, Cesareia de Filipe, Herodes Antipas. Para a gente mergulhar nos evangelhos, a gente tem que conhecer o mundo deles. Não tem como. É por isso que as pessoas criticam a Bíblia, por isso que chamam a Bíblia de livro retrógrado, é um livro homofóbico, é um livro machista. Eles não entendem o contexto da época, eles não entendem o contexto social, político, econômico da época. E muitos cristãos se sentem ofendidos por isso, porque também não entendem. Se buscassem compreender o que nós estamos fazendo aqui, não ficariam ofendidos. Uma coisa interessante que eu acabei de perceber. Esse Filipe, ele não é muito comentado nos evangelhos e nem na história. Por que não ele tanto... Tem, José vai falar dele, né? Mas ele não foi importante. Tanto ascendência quanto os outros. Não, é porque ele não, na verdade, na Bíblia, no Novo Testamento, ele não foi tão importante na narrativa de Atos ou dos evangelhos. Ele não... Ele não teve muita importância ali no Evangelho, né, no início da história da Igreja Cristã. Ele foi depois por Roma, ele participou do julgamento de Jesus, né? Está aqui uma imagem, Jesus sendo julgado por Herodes. E ele foi depois por Roma e exilado por Calígula, que foi um futuro imperador romano. Vamos lá, Herodes Agripa I. Pessoal, Herodes Antipas reina até 39 a.C., depois de Cristo, desculpa. E aí o que acontece? Quem reina depois dele? Herodes Agripa I. Vamos falar um pouco de Agripa. Agripa, gente, ele foi criado e educado aonde? Em Roma. E quando Tibério era imperador? Ainda bem que você vai passar uma prova, porque é muito para não poder gravar, cara. Muito. Isso é costume. Herodes. De quem? Herodes matou Herodes. Vamos chamar de Agripa, olha só. Olha só. Vamos chamar de Herodes o Grande. Quando eu falar Antipas, é o adúltero de João Batista. Quando eu falar Agripa, é o de Atos, que é esse aqui. Ele foi criado e educado em Roma, caiu no desagrado de Tibério e ficou preso. Tibério, que era o imperador na época de Antipas, não gostava dele, prendeu ele. Só que Tibério morre, né? Agripa, ele é neto de Herodes, ele é sobrinho de Antipas. Herodes Antipas, o marido de Herodíades, que mandou matar João Batista, então, esse Agripa é sobrinho dele. Eles não se batiam, não gostavam não. Por quê? Porque Herodíades dizia para Herodes que Agripa queria tomar o trono dele. Aí o que Herodíades fez na cabeça de Herodes? De Agripa? Agripa não aceita que Roma coloque ele no seu lugar. Ele quer tomar o seu lugar de reino, ele quer tomar o seu reino. Herodíades, ó, né? Serpentezinha ali, ó, botou na cabeça de Antipas. Antipas foi reclamar com Roma. O que Roma fez? Tirou ele do reinado. Herodíades botou na cabeça de Herodes para reclamar com Roma. Herodes foi lá, reclamou com Roma. Roma tirou Herodes. No lugar dele, colocou Agripa. Entendeu? Exatamente. Veja, quando Calígula ele assume o trono, ele liberta Agripa, lhe dá o título de rei, desperta a raiva de Antipas, né? E na Judéia ele se torna rei, não só da Judéia, mas também da Galiléia. E aí ele comportou-se como um fiel judeu à lei e aos ensinamentos dos fariseus. Ele foi criado em Roma, educado em Roma. Quando ele chega na Judéia, ele quer ser judeu. Quando ele chega lá, com toda a cultura grega e helenística dele, ele chega para os fariseus. Shalom. Shalom. O que eu posso fazer para ser um bom rei judeu? O que eu posso fazer para cumprir a lei? Sabe o que está acontecendo na época dele? 41 depois de Cristo, Cristo já foi morto e assunto. Que época é essa aqui já? Pregação dos apóstolos, evangelização, Vamos lá. perseguição. Opa! A Agripa chega, Sinédrio, fariseus, saduceus, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Tem um grupo aí que está causando terror na cidade, estão falando que um tal de Jesus ressuscitou, estão causando tumulto, estão curando todo mundo. Persegue eles para nós. O que a Agripa faz? Ele faz a primeira perseguição contra os cristãos no mundo. Quem foi então o primeiro homem a perseguir os cristãos? Agripa.
Atos capítulo 4, capítulo 12, versículo 1. O que Agripa faz? Mata Tiago, discípulo de Jesus. Tinha 2 Tiagos, né? Tinha um Tiago, o menor, e tinha e Tiago maior, né? Ele mata o Tiago e depois prende, irmão de João, e prende Pedro. Só que Pedro não fica na cadeia, né? O anjo vai lá e solta ele, né? Então, mas... Essa política, então, aí foi para ele se aproximar, né? Foi tipo a política da Bolívia. Gente, ele está perseguindo os cristãos para agradar os judeus, filho. Essa é política, filho. Entendeu? O que acontece com ele? Morre doente no ano 44. Quando é que ele assumiu o reino, gente? Quando é que ele morre? 3 anos só. Né? Tudo numa boa. E aí, como é que é a morte dele? Como é que é a morte dele? Flávio José vai dizer que ele estava no hipódromo, vestido com vestes reais e fazendo um discurso. E quando ele fazia o discurso, as pessoas do hipódromo começavam a gritar: é voz de homem e não de Deus. Quer dizer, desculpa, é voz de Deus e não de homem. Ele fala como um Deus e não como um homem. Olha como as vestes resplandecem nele. Olha como é que ele fala como uma divindade. Começaram a aclamar ele um Deus. Joséfo diz que na hora ele teve uma visão de uma ave branca descendo assim sobre ele. Era um bode. Uma ave branca. Joséfo diz isso, Flávio Joséfo. Mas no livro de Atos diz que quando ele fazia esse discurso e o povo dizia assim: é voz de Deus e não de homem, ele não repreendeu o povo. Ele não disse: não digam isso, eu sou um homem. Ele, fala mais. Por isso que lá em Atos diz que o anjo tocou nele, ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. O que a gente entende quando a gente lê? Caraca, ele estava no culto, não glorificou, o anjo tocou nele, ele morreu. Então dá glória aí, irmão! Senão o anjo pode vir te tocar e você morre. Dá um brado, vá. Dá um brado. Quem nunca ouviu isso na igreja? Crente que não glorifica, morre com medo de bicho. Mas o que o texto quer dizer é o quê? A vida dele, inclusive os últimos minutos de vida dele, ele não buscou agradar a Deus, ele não deu a glória devida a Deus, ele não buscou o sol e deu glória, que a Fernanda vai falar para a gente aqui domingo que vem. Ele não buscou dar a glória somente a Deus, ele procurou glória para si, e todo homem que busca glória para si, acaba morrendo como ele. A Bíblia fala que um anjo tocou nele, mas não foi morte instantânea. Quando a gente lê, a gente acha que o quê? Ele está lá, aí o anjo vem, aí o bicho começa a crescer e ele morre com ele. Não, ele toca nele, ele fica doente, começa a sair feridas nele, inclusive ele morre sem as partes íntimas, tá? Bichos começam a nascer e comer ele de dentro para fora, até que ele morre. É assim que ele morre. Não é instantâneo, é lento e doloroso. E quem diz isso para a gente é Flávio José. Ele narra esse acontecimento para a gente. Mas isso foi tudo acontecendo ao mesmo tempo? Ele pegou a doença no dia que ele estava discursando, mas ele ainda levou alguns dias para morrer. O dele foi mais rápido ainda do que Herodes o Grande. Herodes o Grande ainda ficou alguns anos ainda com a doença. Ele foi questão de mês. Foi tão brabo dele. Foi isso que aconteceu. Tá? Gente, ele morre em 44. Estamos terminando já, tá? A Judéia, ela se torna então uma província romana, governada agora por um procurador romano, que também controlaria o sumo sacerdócio. Quando ele morre, Roma coloca agora na Judéia, não é mais um prefeito, Roma coloca agora um procurador, e um procurador ele tem pleno poderes para fazer qualquer coisa, inclusive colocar no sumo sacerdócio quem ele quer, tá? Então, um desses procuradores, gente, vai ser um homem chamado Félix, que vai prender Paulo na cidade de Cesareia, lá em Atos 23. No ano 60, Félix vai ser deposto. Durante seu governo, Agripa II, filho de Agripa, que morreu com medo de bicho,
ele vai reinar sobre os judeus, mas vai ser um reinado muito fraco, ele não vai ter poder de nada, ele vai ser rei só de enfeite, que nem a rainha Elizabeth, né? Tô brincando, ela tem poder, tá? Mas os judeus, mas com poderes limitados. E aí, gente, acaba a dinastia dos Herodes. Então, olha só, Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Agripa II, que são esses personagens bíblicos mais influentes. Só coloquei aqui para vocês verem tem aí na apostila, né? Só para a gente terminar a aula, vendo, né, essa árvore genealógica de Herodes. Ó, Herodes, as várias esposas, os filhos que ele teve, desses filhos aqui, tem Antipas, que foi o que decapitou João Batista, Arquelau, que foi o sucessor, mas que foi exilado na Gália, né? Antipas se casou com Herodias, que na verdade era a esposa de Filipe, né? De um outro casamento de Herodes, teve Agripa I, que matou Tiago, e ele teve um filho chamado Agripa II, que participou até da destruição de Jerusalém no ano 70. É claro que a gente avançou aqui muito além do Novo Testamento, né? Muito além do que os Evangelhos e o livro de Atos nos narram, mas foi só para a gente saber quem foram os Herodes, o que eles fizeram e quais foram as influências deles. Porque mesmo que a gente não tenha menção do nome, muitas das vezes neles, o que eles fizeram, que representaram para a história, influenciaram a história do cristianismo que chegou até nós. Então, pessoal, esse foi o nosso curso sobre o período intertestamentário, tá? Merece, né, uma palma. E eu quero concluir com os meus alunos aqui comigo. Então, pessoal, acheguem-se a mim e eu me achegarei até vocês. Né? É bíblico, né? Não, a glória é a Deus, para mim não. A glória é para Deus. Agripa, não, desculpa, Antipas. Antipas. Meu nome é Herbert. Rafael é quem, gente? Fernanda, você é ótima para dar apelido bíblico. Não sei, Rafael não sei. Felipe, Rafael, né? Felipe, você cara de Felipe. Herodias, chega aqui. Glória a Deus. Chega aqui, chega mais pra cá, gente. Chega pra cá. E a Fernanda, gente? Mariana, festa Mariana. É bom aquela parte. Mariana, perfeito. Mas foi bom. Agora já mudou tudo. Já mudou tudo. Pessoal, Herodias de Mariana. Porque se Pessoal, concluímos mais uma vitória para nós investigadores. Isso era um período histórico que a gente estava ansiosíssimo para conhecer, para estudar, né? Então, assim, curiosidade enorme sobre isso, período testamentário, meu Deus, o que aconteceu durante esse tempo. E agora, se preparem, porque o Novo Testamento vem aí e a gente está preparadíssimo para mergulhar nos evangelhos, já conhecendo os Herodes, conhecendo quem eles são, o que eles fizeram, e para chamar todo mundo de raça de víbora. Isso aí não presta, entendeu? Então, Raiane, dá um bravo aí, Vá. Então a gente quer agradecer vocês que nos acompanham, tá bom? Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Vamos fazer aquele negócio de novo, né? Fala aí pro pessoal o que tem que fazer. É sequência, gente. Se inscreva no canal. Dê o like, ativa o sininho, compartilha. Se inscreva no Instagram. Siga no Instagram, tá lá embaixo o link. Pessoal, a gente vai orar para terminar então mais uma aula, mais um curso. O curso sobre período testamentário terminou. A semana que vem já tem Novo Testamento para a gente, ok? Vou pedir para minha amiga Fernanda para orar. Porque quando eu falei bonito, o negócio ali. Peraí, deixa eu ver. Confirma. Não, mas foi, tá de boa. Vai, Fê, ora pra gente. Mariana, graças a Deus. lembrar? Mariana, ora. Vai lá. Senhor Deus Pai, obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado. Mais um momento sempre tão especial de estudar a sua palavra, de aprender de ti. Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos, Senhor, por esse privilégio de estudar aqui na tua palavra. Obrigado. Continue nos usando, nos capacitando, Senhor. Usando o Senhor Deus do Evangelho, Pai, sempre como canal, a Deus, de bênção, Senhor. O Senhor venha, Deus, estar sempre, Deus, nos guardando nosso coração por ti, Senhor, a cada dia, Pai. Nos ajuda, Pai, a praticar, a compartilhar sempre a sua palavra. Amém. E agora a gente vai comer